Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido de Deus, estou de volta, eu sou o Fábio e tenho estado por aqui há um bom tempo, cerca de 3 anos. A gente tem se esforçado para trazer para você o ensinamento da Palavra de Deus de forma gratuita aqui, capítulo por capítulo da Bíblia. Nós estamos no 8º livro, nessa 8ª temporada, Mateus capítulo 17, parte 2, episódio de número 646. E é sempre um privilégio, é sempre uma alegria poder se debruçar sobre o texto bíblico para a gente aprender de Deus, da palavra de Deus. Vamos lá? Mais um pouquinho hoje. Tudo bem com vocês? Que bom. Sejam bem-vindos os que estão chegando agora e você que sempre está aí conosco. Obrigado pela audiência, pela paciência. Estamos construindo uma comunidade que se interessa pela palavra de Deus, de aprender do texto bíblico. E eu sou mais um de vocês, para nós juntos caminharmos, tá bom? Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21, lê lá, depois vem para cá, para você meditar junto comigo. Uma mistura de bem e mal, ela caracteriza o estado atual do homem. E a gente vai falar um pouquinho dos segredos da fé. Desde que os nossos primeiros pais, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus filhos ou descendentes, eles têm comido dela. E nós aprendemos que o poder da fé, ele é ilimitado. Se os discípulos de Jesus tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam ter afastado o mal daquele menino do texto. E o caso do endemoniado aqui, ele pode ser tomado como uma amostra da condição do homem sob a tirania de Satanás em sua situação decaída. Nenhum limite é estabelecido para a premissa que dá da fé. Coisas grandes ou pequenas, elas são igualmente fáceis para o Senhor. Propriamente falando, para Deus nada é milagroso. Coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A fé, ela é um dom de Deus, é o que nos ensina a Bíblia. Portanto, qualidade, não quantidade, é a coisa necessária. Fé como um grão de mostarda, e essa ideia de um grão de mostarda desalogiando uma montanha. Abstratamente, a fé ela é impotente, ela se torna onipotente quando associada ao Deus onipotente. A fé ela pode conectar todo o funcionamento do universo ao grande poder de Deus. A verdadeira fé ela é distinta da mera crença. Alguns são cristãos por nascerem num lar cristão. Outros são cristãos por convicção. Mas a fé salvadora ela é uma coisa que brota do coração. Internamente, não é algo externamente, somente aparente. É uma inspiração de Deus, ela opera pelo amor, purifica o coração e a vida. Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Simão, o mágico, ele estava enganado ao pensar que o dom de Deus poderia ser comprado com dinheiro. Os filhos de Seva, eles descobriram à sua custa que não deveriam brincar com o nome de Jesus. A fé que opera milagres, ela foi dada para autenticar o Evangelho. O arrependimento é a condição da fé salvadora. Cristo veio para salvar seu povo de seus pecados. Então a promessa é: no dia em que me buscardes, me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. A fé que salva, ela é um dom maior do que a fé que opera milagres. Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem,
Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não vos alegreis tanto por ter a fé que opera milagres, mas por ter a fé que salva. Ainda que eu tenha toda a fé, de modo a transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Eu o trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Agora esses mesmos discípulos tinham sido capazes de curar e restaurar, quando em sua missão eles retornaram ao seu Senhor muito animados, dizendo: olha, Jesus, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. É fácil encontrar desculpas para as suas falhas e seus sentimentos. Jesus não os reprova tanto quanto lamenta por eles. Eles não atingiram o padrão que ele desejava, eles não cresceram espiritualmente. O seu fracasso mostrou a falha deles em atingir poder espiritual. É claro que os discípulos não estavam preparados para receber notícias da cena gloriosa, mas misteriosa da transfiguração que vimos no episódio anterior. O nosso Senhor, ele sugere duas explicações para o fracasso dos discípulos. A primeira é: uma grande causa é o seu egocentrismo. Este é o estado de espírito que é indicado pela pergunta deles: por que não podemos nós expulsá-lo? Realmente não era uma questão de expulsão, era uma questão do poder de seu Senhor para expulsar e da graciosa disposição de seu Senhor em torná-los os seus agentes na expulsão. Veja que eles passaram a se interessar pelo que podiam fazer e, como homem que anda em um lugar muito alto, eles começaram a ficar com tontura e assim que olhavam para baixo para observar o movimento de seus pés, eles ficavam tontos. A maior causa do fracasso no poder e na manifestação espiritual ainda é o crescimento do egocentrismo. O voltar de nossos olhos para nós mesmos. O interesse supremo no que podemos ser ou no que podemos fazer. Se esses discípulos tivessem sido capazes de curar, eles teriam se orgulhado de seu poder e isso teria sido ruinoso para a sua posição cristã. Lições humilhantes de fracasso são às vezes necessárias para nos livrar da perigosa autocentralização. Outra grande causa do fracasso deles foi a incredulidade. Mas isso não deve ser tomado em sua forma ativa. O que se quer dizer aqui é fraqueza, ineficácia da fé. Ela não estava lá pronta para uma emergência. Uma demanda inesperada foi feita à fé. E a fé foi pega de surpresa. Não era uma questão de negar verdades. Era uma questão de confiança diária, postura de confiança, vida de fé, estado de espírito e coração que encontra expressão tão nobre nas palavras de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que esses discípulos, meus queridos, eles deveriam ter uma fé estabelecida que os ligasse ao poder divino de seu mestre. E lhes desse capacidade para usar o poder do mestre para curar. E esse é o poder da fé. Esse foi o comentário de nosso Senhor, Mateus capítulo 17, versículo 20, sobre o fracasso dos discípulos em curar o menino lunático. E sobre seu próprio sucesso subsequente. A diferença ela foi explicada pelo fato de que os discípulos não tinham fé, enquanto Cristo a possuía. Em outra ocasião, quando não havia dúvida de qualquer tentativa de seus discípulos, nosso Senhor respondeu ao espanto causado por um de seus milagres, apontando de forma semelhante para o poder da fé. Mateus 21, 21 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figura e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar. E isso acontecerá. A fé, quanto à sua existência, se tiverdes fé.
Essas palavras implicam incerteza. Muitas pessoas têm muita religião, mas nenhuma fé. Elas têm um credo, mas não fé. Elas não confiam em Deus de forma real e ativa. A fé começa em nós quando colocamos nossa crença em ação. A pequenez da fé pode ser apenas como um grão de mostarda. É triste pensar que seja tão minúsculo. Certamente não há virtude em seu tamanho, no entanto, mesmo uma grande fé pode fazer, mesmo uma pequena fé pode fazer grandes coisas se for de fato uma fé real. A grande questão não é em quantas coisas cremos, mas quão firme é nossa compreensão dos objetos de nossa fé. A área da crença pode ser vasta como um deserto varrido pelo vento, mas a fé pode ser pequena como um abrigo de um pequeno casebre. É aquela pequena cabana de fé, sabe, que nos salva, servindo de proteção e morada enquanto a tempestade passa por cima de nossa vida, ou nossa casa, ou nossa cabana. As sementes de mostarda de cerca de 2 milímetros de diâmetro. Viva ela é. Portanto, ela pode crescer, chegar a se tornar uma árvore medindo de 1 a 3 metros de altura. A fé viva não será pequena porque ela cresce, amadurece, mas mesmo enquanto pequena, ela é capaz de maravilhosas possibilidades. Cristo aqui fala do que a fé faz. E o autor da Epístola aos Hebreus recita as grandes realizações de personagens bíblicos através da fé. Leia Hebreus 11, esse belo capítulo da Bíblia Sagrada. A fé não só oferece abrigo em dificuldades, como também é uma inspiração para o serviço. O homem de fé é o homem de ação, pois ele tem dentro de si uma fonte de energia. É, portanto, um erro total supor que crer é ser em vez de fazer. A fé é dada para nos capacitar a fazer grandes coisas que não poderíamos realizar sem ela. Essa pequena fé é capaz de realizar grandes resultados. Sim, meus queridos, a semente de mostarda pode, segundo Jesus, mover uma montanha. Somente um literalismo tolo pode ocasionar qualquer perplexidade na leitura das palavras de Cristo, porque os seus discípulos estavam muito familiarizados com metáforas orientais para cair no erro absurdo de supor que Jesus realmente esperava que eles jogassem montanhas de rocha e terra de um lugar para o outro. Era costume dos judeus se referirem a um grande rabino como um removedor de montanhas. E, portanto, Cristo estava empregando uma linguagem proverbial que seria bem compreendida por seus ouvintes. Sim, mas isso não significa que suas palavras não continham nenhuma declaração de importância. O que ela ensina é que a fé pode fazer realizações estupendas, como as que os homens mais fortes falhariam em tentar sem ela. O precursor de Cristo foi alguém que nivelou montanhas para preparar o caminho do rei. Isaías 44, capítulo 40, versículo 4 diz assim: aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Existem muitos obstáculos no caminho do trabalho cristão. Alguns deles parecem ser insuperáveis e eu bem sei disso. Reis e impérios desaprovaram o evangelho. Portões foram fechados para impedir seu progresso, mas a fé, trabalhando pela oração, removeu muitas dessas montanhas de dificuldade e o fará novamente, sempre que necessário. Os termos oração e jejum classificam as características da autodisciplina cristã. É uma parte também desse capítulo. O homem fraco é o homem disciplinado, que é dominado por si mesmo. Um homem ganha poder à medida que ganha controle sobre si mesmo. Um homem nunca encontra o inimigo mais difícil de conquistar quando domina seus próprios hábitos e paixões. E o nosso Senhor aqui no texto também mostra que nenhum homem pode ter poder para influenciar outros.
a realizações nobres, até que tenha conquistado poder sobre si mesmo. O pai não faz bem aos seus filhos enquanto mantém seu próprio caráter indisciplinado. Se a fé pode remover montanhas, o que mais ela pode realizar em nossas vidas quando verdadeiramente confiamos em Deus? Como nós podemos esperar superar os obstáculos que nos cercam se não aprendemos a confiar plenamente no poder do Senhor? Confie nele, meu querido, minha querida. Tá difícil? Confie. Tá impossível? Confie. Tá doendo? Continue. Tá cansado? Continue. Descanse no Senhor. Vamos orar juntinho. E depois dessa oração, o renovo da presença de Deus preencherá o seu coração de tal forma que você será fortalecida para continuar a sua jornada. Senhor, ajuda-nos a fortalecer nossa fé, para que a gente possa enfrentar com coragem as montanhas que surgem no nosso caminho, parecem tão difíceis de superar. Que nossa confiança em Ti seja sempre maior que nossas dúvidas, e que pela fé nós possamos realizar aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Amém, amém e amém. A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.